Então, vamos lá. É, se preparem, tá? Como todos sabem, que vocês me seguem aqui já há algum tempinho, algumas pessoas são novas, a minha tendência, gente, é a falar rápido, tá? A minha tendência é falar rápido, então se preparem, porque hoje eu não vou em terceira ou em quarta, hoje eu vou em quinta. Por quê? Tem muito conteúdo para passar, é muita coisa, na verdade, é um assunto bem complexo, então eu preciso acelerar um pouquinho para que dê tempo de que vocês consigam, de que eu consiga passar para vocês tudo a respeito da hipertensão. E mesmo assim, eu não sei se vai dar tempo de passar tudo. Então, vamos lá, vou botar o pé no acelerador, peguem o bloquinho, peguem um caderno, anotem, porque assim, gente, não adianta depois vocês baixarem somente o PDF, vocês não vão entender somente com o PDF, certo? Então, por favor, tomem nota de todas as orientações, de cada detalhe que eu vou passar aqui na live, porque cada detalhe é um sintoma e através disso vocês vão conseguir chegar na origem do que está causando a hipertensão no paciente de vocês. Beleza? Ficou claro? Todo mundo vai anotar? Tá. Perfeito. Então vamos lá, gente. Ó, o que que eu tenho, o que que eu tenho visto assim ao longo desses anos? Eu lembro que desde quando eu era pequena e desde principalmente que eu comecei a estudar sobre medicina chinesa, sempre me interessou muito esses assuntos, né? Mas antigamente, gente, antigamente não existiam tantas doenças. Vocês já passaram, já pensaram, já pararam para pensar isso? Antigamente não existiam tantas doenças. Muitas doenças, na verdade, eu acredito que fazem parte do nosso mundo moderno, tá? Faz parte dessa vida que a gente leva, né? Faz parte do sedentarismo. As pessoas, elas quase não andam mais para andar 3, 4 ruas, elas pegam um carro, então as pessoas não andam mais para qualquer coisinha, elas pegam um carro. Essas doenças também, elas fazem parte elas vieram por causa da nossa alimentação, porque a gente passou a comer muitas coisas, muitas comidas, eu não vou dizer alimentos, tá? Porque para mim o que está embalado ali, com algumas exceções, não é alimento. Então nós passamos a comer muita comida industrializada, embalada, agora tudo vem em pacote, né? Se a gente vai no supermercado, tudo tem pacote, pacote disso, pacote daquilo. Os alimentos, eles têm muitos aditivos, agrotóxicos, muitos conservantes também. Então, gente, antigamente, as pessoas, elas compravam diretamente do produtor, né? Como isso era legal, né? Inclusive, a gente compra hoje muitas coisas diretamente do produtor. Tem um pessoal aqui que vende coisas orgânicas. Então, antigamente, todo mundo comprava coisas diretamente, alimentos diretamente do produtor, né? Outra questão também muito importante que vem acontecendo ao longo desses anos, muito importante, é o estresse. Antes, nós não tínhamos tanto estresse, gente. Então, esse estresse, esse ritmo de vida tão acelerado que a gente leva, que parece realmente o tempo ele está cada vez mais curto, a demanda, a exigência, a questão da produtividade, tudo isso, gente, tem contribuído, né? Essa vida moderna tem contribuído para o aumento dos índices da pressão alta, e não somente da pressão alta. Hoje o assunto aqui é hipertensão, certo? Mas não somente tem contribuído para que as pessoas elas fiquem, que elas adoeçam mais. E a medicina ocidental, ela diz assim, um pouco falando assim das questões, o que a medicina ocidental fala sobre hipertensão, né? Que é uma condição clínica, né, multifatorial, ou seja, que tem vários fatores ali, várias causas, caracterizada por um nível de pressão elevado nas artérias ou nos vasos sanguíneos, certo? E eu acredito, gente, que muitos desequilíbrios, ou muitas disfunções, ou muitas síndromes do nosso organismo, não são, na verdade, uma doença, são, na verdade, um estado. Isso eu tenho já falado algumas vezes. São um estado em que o seu paciente ou você se encontra, é um estado que você se encontra nesse momento. Não é, muitas coisas não são, para mim, ao meu ver, não são uma doença, e sim um estado que uma pessoa ela se encontra. Por exemplo, já que a gente está falando hoje sobre hipertensão,
A pessoa, ela não é hipertensa, a pessoa, ela está sofrendo com hipertensão, a pessoa, ela está hipertensa, ela não é hipertensa, gente. Assim como eu falei na live passada, na outra, a pessoa, ela sofre com diabetes, ela não é diabética, gente. E existem várias causas específicas, que nesse caso, que a gente vai falar hoje sobre hipertensão, que fazem com que a pressão ela aumente. Por exemplo, tá? Uma pessoa que muitas vezes, inclusive a gente vê, né, que os médicos, eles prescrevem medicamentos para hipertensão e sem identificar realmente onde que está ali a causa, o que que está causando essa hipertensão no seu paciente, né? Então, por exemplo, uma pessoa, ela que sofre com hipertiroidismo, tá? Ela começa a ter a produção de uma substância que é chamada de mucina, né? Então, essa substância, ela se acumula ali nas artérias e o que que acontece? Essa mucina, ela vai entupir as artérias, elas ficam menores. Então, o que que acontece aí? Também aumenta a resistência periférica. Com isso, o coração, o que acontece? Ele precisa aumentar a pressão para jogar esse sangue lá na frente, né? Porque o caminho ele tá difícil, né? Essa artéria ela tá menor, então dificulta o passo ali do sangue, né? E nesse caso, gente, o remédio ele pode diminuir a pressão do paciente, tá? Ele toma um medicamento, o médico prescreve um medicamento para hipertensão, vai conseguir, né, diminuir a pressão do paciente, mas o problema ali não vai ser resolvido, porque ele vai tratar unicamente a hipertensão e o hipertiroidismo, que é o que estava fazendo produzir essa substância mucina nas artérias ali, que era o que está causando a hipertensão, gente. Então, se vocês, como terapeutas, profissionais da saúde, conseguirem realmente identificar a origem da hipertensão nos seus pacientes, gente, a gente pode, vocês podem salvar vidas com isso. É muito importante tudo que eu vou falar aqui hoje. Por favor, anotem, certo? Então, nesse caso, se você trata o hipertiroidismo, a pressão ela vai normalizar. Desequilíbrios na tiroide têm relação, assim, olhando desde o ponto de vista da medicina chinesa, qualquer disfunção na tiroide tem relação com qual órgão? Com o nosso rim, segundo os princípios da medicina chinesa. Outro exemplo também é em pacientes que sofrem com diabetes, por exemplo, que é o que a gente falou na live passada, se eu não me engano, na retrasada. O paciente com diabetes, gente, tem uma resistência insulínica, certo? E a insulina, ela retém sódio. O sódio, que acontece? Retém água e o volume de sangue aumenta a pressão. Olhem o risco de tudo isso, gente. E aí? E também tem outro caso, por exemplo, que são vários fatores, tá? A gente vai misturando também, nós vamos falar mais sobre os conceitos da medicina chinesa, mas eu gosto de trazer também essa questão mais fisiológica para que vocês entendam. Assim, ó, a desidratação, por exemplo, tá? A falta de água no nosso corpo também pode estar relacionado, pode ser a causa também da pressão alta. Por quê? Porque ela diminui o fluxo de oxigênio no nosso corpo e pode, inclusive, causar danos ao coração, nos impede de que ele desempenhe realmente bem a sua função, eficientemente, corretamente. E aqui, mais uma vez, entra o rim. O rim, lembra o rim? O rim precisa de água, gente. Então, se essa energia ela não começa a movimentar, se o rim ele não precisa, ele não consegue, ele não tem água, que isso vai desequilibrar o rim, o que, que vai acontecer? Que eu já expliquei em outra live. A gente vai ter uma deficiência energética do rim, que isso já acontece normalmente com a idade. Essa energia ela vai ficar lá embaixo, a pessoa vai ter muito calor em cima e também pode causar hipertensão. Vejam quantos fatores, quantas causas, mas hoje a gente aqui vai aprofundar somente em alguns, porque não vai dar tempo de passar todos. Então, vamos lá que eu vou acelerar. Então, vamos ver um pouco essa visão da medicina chinesa, gente, assim, ó. A medicina chinesa, ela precisa ser entendida e não memorizada. Se vocês realmente conseguirem entender esses conceitos, logo, quando vocês vão o seu paciente chega no seu consultório, tudo vai ficar muito mais claro, vocês vão ter clareza para realmente conseguir resolver esse problema de saúde no seu paciente, certo? Então, assim, gente, como que antigamente
os chineses, que para mim são gênios e eu tiro o chapéu para eles. Antigamente, a gente está falando de 5 milênios atrás, como que eles conseguiam, gente? Como que eles sabiam que o paciente ele estava sofrendo com hipertensão? Se antigamente não existiam aparelhos, não existia a tecnologia que nós temos hoje. Na verdade, assim, ó, eles não falavam em hipertensão, certo? Por essa razão, na medicina chinesa se fala muito de síndromes, tá? Os, os, os sinais e os sintomas que a gente vai determinar é que nos mostram se o quadro clínico do paciente é o mesmo que o da hipertensão, tá? Porque na medicina chinesa a gente não fala de hipertensão, certo? Então, como que naquela época eu fico impressionada, gente, como que naquela época, 5 milênios atrás, como que eles conseguiam ver se o paciente ele estava apresentando esses sinais? Como que eles conseguiam ver isso? Bom, olha como eles conseguiam ver. Além dos sintomas também, eles usavam um método que hoje muitos acupunturistas usam, e que eu, inclusive, ensino no meu curso, que é a pulsologia. O que é a pulsologia, Ali? Eu não tenho noção, não faço a menor ideia. O que é a pulsologia? Bom, a pulsologia, para quem não sabe, é um método de avaliação através do pulso, gente, para determinar como que está o estado de saúde do seu paciente, de cada órgão e, principalmente, como está funcionando lá dentro a nossa circulação, nesse caso, falando de hipertensão. Se a circulação está muito rápida, se ela está lenta, se ela está dificultosa, enfim. Por isso que também, através do pulso, a gente consegue identificar, assim, ó, inúmeros desequilíbrios. A pulsologia é realmente um método de avaliação muito precioso, gente. Então, se a gente for trazer também, que isso, ó, prestem bem atenção, que isso também ajuda vocês a entender a lógica. Se a gente for trazer os princípios do Yin, do Yang, lembram? A gente sempre fala muito de Yin e Yang. Se a gente for trazer um pouco os princípios do Yin e do Yang para a circulação, as artérias, os vasos, tá? Eles têm uma energia mais Yang, porque eles carregam o sangue com pressão para enviar para o corpo de uma maneira mais forte. Então, vamos lá. As artérias, elas têm uma energia Yang. Yang é uma energia que precisa de movimento, uma energia mais forte. E já as veias, gente, elas vão ter uma energia mais Yin. Por quê? Porque elas têm a função de trazer o sangue de novo para o coração. Isso é muito importante que vocês entendam, tá? E principalmente quem quer aprofundar, certo? Então, vamos lá. Obrigada, Sueli. Vamos lá. Então, vejam, gente, como essa teoria do Yin e do Yang a gente consegue aplicar para tudo. São a base de tudo, tá? As artérias, então, a gente falou que são Yang, certo? Anotem aí, as artérias, elas têm uma energia mais Yang. O Yang, gente, para quem é aluno, o Yang ele precisa de movimento, de flexibilidade. Eu digo para quem é aluno porque os alunos já têm um pouco mais de noção disso, mas eu estou explicando aqui de uma forma, tento explicar de uma forma simples para que qualquer pessoa possa entender isso. Pelo menos é o que eu tento, gente, tá? E eu espero que fique claro. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloque. Então, como eu estava falando, as artérias, a gente fala que elas têm uma energia mais Yang. O Yang precisa de movimento, de flexibilidade, portanto, as artérias também, elas precisam ter esse movimento, essa elasticidade, e se ela não tem essa elasticidade, vai dificultar a circulação. Quando ela perde essa elasticidade, né, é que quando surgem os problemas arteriais. Então, por exemplo, a arteriosclerose, que é bem diferente da arterioesclerose, tá? Eu falei arterioesclerose, que logo vou explicar melhor. Com a idade, gente, assim, ó, deixa eu explicar uma para que fique claro. Com a idade, o que acontece? É normal a pessoa ter um acúmulo de cálcio nas paredes das artérias. Essa parede da artéria é normal ter um acúmulo de cálcio. Isso acontece com a idade. É normal quando a pessoa não cuida dos hábitos, certo? Não deveria ser normal, tá, gente? Aliás, não é natural, é um processo normal, mas quando a pessoa não cuida dos seus hábitos de vida, enfim, tende a acumular cálcio na parede das artérias, né, dos vasos. Isso faz com que a artéria ela tenha
um enrijecimento, ela fica dura, ela perde essa elasticidade. E esse acúmulo dificulta, obviamente, a passagem da circulação ali. Por quê? Porque isso, a artéria, ela não fica flexível, ela diminui ali, então vai dificultar a passagem de sangue por ali. Esse canal, ele fica mais estreito, isso vai causar hipertensão. Prestem bem atenção, gente. A gente pode evitar isso, inclusive se você é mais novo e não quer sofrer, ou você não sofre com hipertensão, nesse caso aqui, quando você ingere magnésio, é bom para esse tipo de hipertensão. Por quê? Porque o magnésio, ele é tudo ao contrário ao cálcio. O magnésio, ele é antagonista do cálcio. Por quê? Porque enquanto o cálcio, ele enrijece os tecidos, o magnésio, ele relaxa. E ele torna as artérias, nesse caso, mais flexíveis. Então, é importante que, se nesse caso, tá, você tem pacientes que sofrem com hipertensão, até meus filhos já sofrem, que ele faça essa reposição de magnésio. Porque o que acontece? Aí o paciente, ele começa a fazer essa reposição de magnésio, com isso o coração, ele começa a funcionar melhor, reduz os riscos de doenças cardiovasculares, e consequentemente, gente, por quê? Porque os vasos, eles relaxam e permitindo que esse fluxo sanguíneo volte ao seu estado normal, tá bom? A arteriosclerose, gente, é normal acontecer, como eu falei antes, em pessoas com mais idade, com idade avançada, depois dos 60, enfim, principalmente se essa pessoa ela não cuidou dos seus hábitos de vida. Já a arteriosclerose é um acúmulo de gorduras nas artérias, tá? Isso também, obviamente, vai dificultar a passagem de sangue e isso vai forçar o coração a ter que aumentar essa pressão para que o sangue continue passando, né? E aqui, assim, gente, ó, é uma coisa que eu acho que eu tenho falado algumas vezes, e se não, prestem atenção que eu vou falar, eu quero esclarecer algo para que tudo que vocês aprendam nessa live não seja mal interpretado. Então, vamos lá. Oi? Ah, tá, já vou olhar. Então, gente, assim, ó, você precisa entender que o quadro, só um minuto aqui, que o quadro clínico do seu paciente, você precisa realmente entender esse quadro clínico para que você consiga realmente chegar na origem da hipertensão. Então, todos os sinais são muito importantes, e principalmente, assim, ó, é por isso que eu vou pedir que vocês anotem tudo. Ó, isso aqui é importante, tudo, na verdade, que eu estou falando aqui. Eu sei que eu estou falando rápido, mas aqui tem bastante coisa, ó, já são 8h30, vamos lá, vamos acelerar. Então, vamos lá. É importante que vocês entendam realmente o quadro clínico do seu paciente, porque, por exemplo, é muito diferente o quadro hipertensivo quando o seu paciente ele está passando, olhem bem, quando o seu paciente ele está passando por um momento de muito estresse. Aí o que acontece? Tem uma descarga de cortisol, isso vai afetar alguns órgãos, tem uma descarga de adrenalina, mas esse seu paciente ele não tem ainda, tá? Se ele continuar com esse quadro, sim, mas ele não apresenta ainda uma alteração física, arterial e nem cardíaca, certo? Aí, no caso, é só uma questão energética, tá? E uma questão fisiológica também, por causa dessa descarga de cortisol. Então, ainda não existe uma alteração física, mas tem uma alteração psíquica e emocional. Portanto, o protocolo, gente, vai ser muito diferente do que uma pessoa que já tem ali o entupimento da artéria, vocês percebem? Então, é importante que você identifique o quadro clínico do seu paciente para que você consiga realmente ajudar ele de forma mais eficiente, principalmente com a hipertensão, que é uma doença muito perigosa. Agora, quando o paciente, por exemplo, está com o quadro, como eu falei antes, tá? Ele já está com gordura ali nas artérias, ou porque ele tem um acúmulo de cálcio, enfim, né? Aí vai ser outro protocolo bem diferente, certo, gente? Então, hoje eu vou ensinar aqui na live 2 protocolos. Calma aí que eu ainda não vou falar dos protocolos, tem ainda muita coisa para falar. Eu vou ensinar 2 protocolos e aí o que vai acontecer, ó? Uma pessoa que está distraída aqui na live, que ela está aqui só porque ela quer baixar o PDF, ela não presta atenção a todas as orientações que eu estou passando aqui, que são muito relevantes e importantes. Se você é um bom terapeuta, está aqui com todos os seus sentidos, prestando atenção ao que eu vou falar. Sempre tem algum distraído,
Ele está aqui porque ele quer o PDF, quer a senha para baixar o PDF, tá? Ele não presta atenção, ele vai lá no seu consultório, aplica um protocolo, que eu vou passar aqui no paciente, e o que vai acontecer? Aplica diariamente, durante vários dias, ele vai lá dizer, esse método não funciona. O meu paciente, ele continua igual, não consegui controlar a pressão dele, e aí essa pessoa ela vai dizer que o método não funciona. Então, gente, ó, se você quer realmente fazer a diferença na vida do seu paciente, se você está ali para realmente ajudar, porque você é um bom profissional, anota tudo que eu estou falando aqui. É muito importante, gente. Nós estamos lidando com queixas, com pessoas com problemas graves de saúde, então, quanto mais detalhes, quanto maior o seu conhecimento, você vai conseguir realmente ajudar a mais pessoas e chegar na origem de qualquer problema de saúde. E seu consultório vai ficar assim, ó. Assim vai ficar o seu consultório. Isso é fato. Tá bom, gente? Então, perfeito. Eu tô falando que tô anotando tudo. Até dei uma bronca agora. Então, gente, se você é terapeuta, você precisa realmente entender cada sintoma. Isso é praticamente que mandatório. E também, assim, ó, dependendo de quão crônico seja o caso, tá? Já quando existe uma alteração já na artéria, como eu estava falando antes, quando não é algo somente psíquico, emocional ou até mesmo energético, quando existe já uma alteração na matéria, na artéria, já deixa de ser algo assim somente energético, né? Por isso que o paciente, gente, muitas vezes, ele vai precisar de uma intervenção mais invasiva, tá? A gente não deve ser radical. Ele vai precisar, em alguns casos, por exemplo, o médico vai precisar colocar um catéter, né, para aumentar o espaço na artéria para que volte a restabelecer esse fluxo ali de sangue. E muitas vezes isso não vai ser necessário, o médico vai precisar fazer uma angioplastia também, vai precisar colocar um stent. Importante que vocês tenham um bom senso, tá? Tem pessoas que quando elas começam a usar... Ai, só um minuto, gente, que eu vou fechar aqui a porta. Calma aí. Parei que tá muito frio e tá dando uma correntezinha aqui, tô morrendo de frio. Quando alguma pessoa ela começa a usar o método natural, muitas pessoas elas se tornam um pouco radicais, tá, gente? Isso é muito importante. Eu peço que vocês tenham um bom senso. A medicina ocidental e a medicina chinesa, elas são complementares, tá? Você não pode, não precisa escolher ou uma ou outra, certo? Bom senso. Tem casos que o paciente ele vai precisar acudir a medicamentos, até mesmo a cirurgias. Então, mesmo que o seu paciente ele já tenha feito algum procedimento, tá, cirúrgico, né, você pode mesmo assim auxiliar ele, você pode reeducar ele. E muito importante, ele precisa fazer algumas mudanças nos hábitos de vida, mudanças alimentares. Na verdade, gente, a maioria das doenças é necessário uma mudança de hábitos. Aqui eu sempre falo não, mas eu falo com muita frequência, principalmente para os alunos, que a gente precisa fazer a engenharia reversa, certo? Foram os hábitos ao longo da vida, do seu paciente, tá? Teve certos comportamentos e hábitos que o levaram a ficar nesse estado de doença, certo? Nesse estado de desequilíbrios, hábitos alimentares, hábitos emocionais, a falta de exercício, enfim, até mesmo não beber água. Então, agora, você vai ajudar ele a criar novos hábitos para recuperar a saúde. É como que se ele fosse voltar atrás nisso, ele vai desconstruir todo esse processo que o levou a ficar doente, gente. Então, é por isso que a gente chama de engenharia reversa. A pessoa ela fica doente, faz todo um trabalho, você vai ajudar a desconstruir isso para que ela volte ao seu estado natural, que é o equilíbrio. Então, dessa forma, com essas mudanças na alimentação, mudanças de hábito em geral, o seu paciente, você vai conseguir ajudar ele de uma forma mais eficiente. Porque não adianta, gente, não adianta, ó, prestem atenção, não adianta, por exemplo, você vai lá, vai aplicar um protocolo para o seu paciente que ele sofre com diabetes. E essa pessoa, ela insiste em seguir com os mesmos hábitos, comendo docinho, comendo trigo. Você vai até ajudar um pouco, a controlar a glicemia, mas não vai ser o suficiente como para corrigir esse quadro. E assim, ó, olhem o que eu vou falar. Ai, gente, calma aí, só um minuto que eu vou fechar aqui.
Não, porque vocês não têm noção o frio que tá. E a porta aqui tava entrando um friozinho aqui na minha nuca. Então, prestem bem atenção no que eu vou falar. E agora sim, eu vou ser super radical. Deixa eu tomar um gole de chá. Se você tem pacientes que não estão dispostos a fazer essa mudança, para de atender eles. Gente, se você tem pacientes que sofrem com diabetes, que sofrem com qualquer tipo de desequilíbrio, até mesmo com hipertensão, e esse seu paciente ele não está disposto, você percebe que ele não está disposto a fazer essa mudança na vida dele, para de atender ele. Simples assim, para de atender essa pessoa. Porque, primeiro, isso vai te frustrar, porque você não vai ter os resultados desejados, vai afetar a sua reputação também como terapeuta e como profissional da saúde, porque ele pode falar muito bem para outras pessoas, eu estou indo lá na fulaninha de tal, não sei quanto, porque, eu até melhorei no começo, tá, mas, eu acho que não está resolvendo muito, e o pior é que as pessoas fazem isso, gente, o pior é que as pessoas, elas fazem isso, então, se você vê que essa pessoa, ela não está disposta a fazer essa mudança, para de atender. Não pensa no dinheiro, você vai trazer mais clientes, você precisa de os seus pacientes de qualidade, pessoas que realmente estejam dispostas e comprometidas a cuidar da sua saúde. Senão isso vai acabar te frustrando. E não vai ser bom também para a sua reputação como profissional. Então, gente, vamos lá. Voltando à medicina chinesa, para que fique claro. A sístole, né, é um processo mais yang, né, porque ele joga o sangue, então é um movimento mais yang, exatamente, yang. E a diástole é um processo mais yin, porque ele recebe o sangue, certo? É por isso que quando a gente fala, quando as duas elas aproximam, que é muito perigoso, porque essa diferença, prestem bem atenção aqui também, mais uma vez entra o yin e o yang. Essa diferença de yang, de yin mais calma, ela precisa existir para que exista o equilíbrio. Então, é por isso que quando essas duas pressões, na verdade, elas se aproximam, certo? É por isso que é perigoso. Essa diferença, ela precisa existir. Quando a pessoa, por exemplo, está com a pressão, sei lá, 10/15, né, que elas já estão bem próximas, a mínima ficou perto da máxima. O yang, gente, ele tem que ser mais forte. Primeiro o yang manda e depois o yin recebe. E se existir um processo, por exemplo, em que o yin ele está recebendo mais do que o yang ele está enviando, o paciente ele pode ter até mesmo um prolapso cardíaco. Por quê? Porque está enchendo muito rápido, na verdade, está enchendo muito rápido antes de que seja enviado para o corpo. Então, gente, a hipertensão é realmente muito perigosa. Por isso que é importante que vocês, como terapeuta, estejam sempre atentos aos sinais e aos sintomas, porque vocês podem salvar vidas literalmente com isso, tá bom? A gente consegue, isso que é muito legal da medicina chinesa, né? A gente consegue colocar explicações tanto fisiológicas, né, quanto fisiológicas, fisiopatológicas, o nosso corpo, tudo trazer, assim, para essa explicação, mas eu sempre gosto de misturar, porque precisa ficar um pouco claro também. Talvez muitas pessoas já tenham conhecimento, então, quando eu mostro isso, como é a explicação da medicina chinesa, a lógica fica melhor e vocês aprendem melhor, certo? Vocês não vão memorizar, vocês vão entender, e isso é muito importante. Então, gente, assim, quando existe essa movimentação dessas duas energias no nosso corpo, desse yin, dessa energia mais calma e desse yang, isso a gente, quando elas se movimentam no nosso corpo, é que a gente tem saúde. Quando elas param de se movimentar, quando o yin ele para de subir e quando o yang ele para de descer, isso causa uma série de desequilíbrios e de doenças, e não somente hipertensão. E assim, uma coisa que eu queria falar também, falando um pouco de sal, o sal, logicamente, já ficou claro, não é o único culpado da hipertensão. Mas, quando a pessoa, ela tem um aumento de volume no sangue, né? Um aumento de volume no sangue. E esse aumento de volume, né, de líquidos, quem faz muito isso é o sal de mesa, o sal comum, certo?
porque ele faz com que o organismo ele retenha líquidos. E nesse caso, por exemplo, se vocês percebem que a pressão alta do seu paciente, já vou falar sobre os sintomas. Como que eu vou me dar conta se meu paciente ele está a hipertensão alta dele por causa da retenção de líquido? Eu já vou falar alguns sintomas. Se você percebe que o seu paciente ele está com retenção de líquido, isso pode estar causando a hipertensão, gente. Eu vou passar o protocolo agora, tá? Então vamos lá. Quais são os sintomas? Vou passar agora melhor, senão para não me estender muito. O seu paciente ele vai ter, quando o seu paciente ele tem o tipo de hipertensão causada por retenção de líquido, vamos lá, retenção de líquido, opa, aí entrou o vaso, né? Vaso pâncreas. O vaso pâncreas ele é responsável por eliminar o excesso de fluidos do nosso organismo, excesso de umidade. Então, quer dizer que aqui vai ter algum pontinho do vaso, exatamente. Nós vamos tratar o vaso. Quais são os sintomas que o seu paciente ele vai ter? Ele vai ter cefaleias, ele vai ter tonturas também, ele vai ter peso no corpo e na cabeça, principalmente porque a pessoa ela se sente um pouco inchada, normal, isso causa sensação de peso, né? Sensação de peso no corpo também e na cabeça, sensação de pressão torácica também, alterações no apetite também, por quê? Porque o vaso pâncreas ele tem relação com o nosso sistema digestivo, então ele vai ter qualquer alteração ali no apetite também é um sinal, um sintoma. Como que vai estar a língua, Ali? A língua do paciente de vocês, gente, vai ter uma saburra branca e pegajosa. Sabe quando a língua... Eu já tive a deficiência energética no vaso e volta e meia, às vezes eu também tenho, eu vou lá, pum, pum, os pontinhos. A saburra, ela vai estar grossa e branca, assim, meio pegajosa, sabe? Aí você vai olhar para a língua do seu paciente, ele vai ter uma saburra meio branca, aí você vai perguntar se ele tem essa sensação, assim, que na boca tá meio pastosa. Isso é um sinal de que o vaso pâncreas dele não está conseguindo eliminar esse excesso de fluidos do organismo, ele está com retenção de líquido, e isso pode ser uma das causas da hipertensão. Então, vamos aos pontinhos, gente. Vou passar outro daqui a pouco, tá? Hoje eu vou conseguir passar, eu acho que uns dois. Vamos lá. Então, vocês vão aplicar esses pontos aqui, ó. Tudo isso, gente, vai estar no PDF, que logo vou passar a senha. Deixa eu até olhar, porque eu lembro de dois, mas eu não lembro de todos. Nesse caso aqui, são quatro... Não, nesse aqui eu marquei 4 pontinhos. Vamos lá. É o F3, para quem é aluno aqui. Esse daqui também. Calma aí que eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu marcar aqui na minha mão, porque senão eu já mostro, eu já falo para os alunos quais são os pontos, porque eles conseguem localizar melhor. Gente, é importante que quanto mais vocês consigam ser exatos na localização do ponto, na mão, melhor. Lá no curso a gente tem uma aula que a gente explica como localizar exatamente para que o protocolo ele seja mais eficiente. Então, vamos lá. Os pontinhos, prestem bem atenção. Os pontinhos são esses. Deixa eu mostrar aqui nas duas mídias, tá? Para quem é aluno aqui, ó, o F3, tá? O G13, o C5 e o E38. Para quem é aluno já sabe, somente ouvindo já vai saber a localização. O F3, o G13, o C5 e o E8. Aqui nós vamos tratar principalmente essa questão, gente, porque o baço ele volte a tirar esse excesso de líquido do nosso corpo, para que isso faça com que a pressão do seu paciente ele volte a estabilizar. Então, esse protocolo aqui, gente, ele é muito eficiente. Ele é muito eficiente se a hipertensão do seu paciente for causada pela retenção de líquidos, tá bom? E se o seu paciente ele apresentar os sintomas que eu falei agora há pouco. Ficou claro, gente? É uma explicação. Que bom. E deixa eu ver como vai. O pulso, gente, é assim, ó. O pulso ele vai estar basicamente com muita dificuldade, certo? Ele vai estar um pouco mais lento. Por quê? Porque ele tá, os líquidos do sangue, ele está com uma certa dificuldade. Mas isso, para a pulsologia, já é um pouquinho mais... teria que dar uma aula, precisaria de pelo menos mais uma hora ali para explicar. Mas basicamente isso, ó, raciocínio, ó. Tem muito líquido no organismo, aumentou e está com realmente dificuldades. Então, pense, ele vai estar com... Você vai sentir quando está o pulso ali, ele vai estar com dificuldades.
Aí você vai ver que o seu paciente ele vai estar inchado, vai ter alguns dos sintomas, por exemplo, pressão torácica ali, ele vai ter peso no corpo, na cabeça, e você já vai conseguir identificar que é realmente isso que está causando a pressão. E aí, gente, importante, orienta o seu paciente, pelo amor de Deus, a reduzir o consumo de sal, principalmente o sal comum, o sal de mesa, tá? Então, vamos lá. Outra causa de hipertensão é o que é muito comum. Para mim, essas são as mais comuns, tá, gente? Vou ver se ainda vai dar tempo de passar uma terceira, mas se não, essa aqui também ela é muito normal, e principalmente por causa do estresse. Vamos lá. A hipertensão causada pelo fogo no fígado, né? Que ele pode também afetar o coração. Quando a pessoa quando ela fica muito estressada por um período prolongado, gente, durante muito tempo, ela pode desenvolver pressão arterial, ou até mesmo se ela está com uma questão emocional ali, incomodando ela, nesse caso, a pressão arterial vai ser de origem emocional, que também, nesse caso aqui, esse protocolo também vai ajudar. O fígado, gente, ele é um órgão muito sensível a estresse, a irritabilidade. Então, quando a pessoa ela fica estressada, ou irritada, ela vai gerar muito calor nesse órgão, ou até mesmo se esse calor for gerado pela alimentação. Quando ela ingere alimentos de essência muito quente, pode causar fogo no fígado e também, consequentemente, causar pressão alta e hipertensão. Principalmente se a pessoa ela bebe muito, come muito picante, assim, então o que vai acontecer? Vai ter muito fogo no fígado, muito yang. Veja bem, a energia vai estar calor aqui em cima, certo? Aí o calor ele não vai descer, vai estar aqui em cima, além de causar irritabilidade, como eu falei antes, também o seu paciente ele pode sofrer com hipertensão. Nesse caso, gente, como que você vai saber se o seu paciente sofre com este tipo de disfunção nesse órgão que é o fígado, né? Já que os sintomas vão ser bem diferentes, ó. Além da hipertensão, obviamente, a pressão alta, ele vai ter outro tipo de cefaleias, tá? Por exemplo, mais relacionadas com o fígado, que é do lado, tá? Nas têmporas, ele vai sentir, quando dói a cabeça, nos olhos, ele vai ter tonturas, acompanhadas por peso também na região da cabeça também, na nuca também, aqui ó, na nuca também, isso é outro sinal. Ele vai ter também muita irritabilidade, essa pessoa ela vai ficar irritada com muita facilidade. Por quê? Porque o fígado, ele, quando a pessoa ela tem um fígado em desequilíbrio, ela fica muito irritada com facilidade. Ela pode ter a face vermelha também, ela pode ter os olhos vermelhos. Por quê? Porque o fígado ele se manifesta nos olhos, certo? Então, se ele fica com os olhos vermelhos, é outro sintoma. A pessoa ele pode ter também a garganta e a boca seca. Ela pode ter, só um minuto. Ela pode ter também até hemorragia nasal, gente, porque o yang aqui tem muita energia aqui, muito fogo aqui. E como que vai estar a saburra nesse caso? A saburra ela vai estar mais amarelada, certo? Já no caso que a gente viu antes do baço, a saburra aqui vai estar mais amarelada. E aqui é o contrário, gente. O pulso ele vai estar como? O pulso ele vai estar mais forte e mais rápido. No outro, assim, me fugiu a palavra. Além de estar com dificuldade, o pulso, no caso de quando é por deficiência energética no vaso, quando tem retenção de líquido, o pulso ele fica mais deslizante, assim, sabe? Eu não sei se eu consigo explicar essa. É por isso digo que eu falo que para pulsologia a gente precisa de mais tempo. Sabe quando o pulso está deslizante, assim, meio que com dificuldade, tá? Eu acho que essa é a palavra. Já nesse caso, a língua vai estar mais amarelada, essa borra amarela, e o pulso ele vai estar muito mais forte e mais rápido. Tá bom, pessoal? Então, aqui, para quem usa a pulsologia, o pulso ele vai estar muito mais rápido. Por quê? Por causa do yang. O yang é forte, tá bom? Outro padrão, gente, pode ser também por deficiência. Ah, calma aí, deixa eu passar os pontos. Eu já estava esquecendo os pontos. Já queria acelerar mais para dar tempo de passar mais uma, não sei se vai dar tempo. Qual que vai ser os pontinhos aqui nesse caso?
quando existe calor no fígado. Vamos lá. Aqui, em qualquer protocolo, gente, você pode também aliviar os sintomas. Por exemplo, se a pessoa está com sintoma de pressão na nuca, você vai pressionar esse ponto, mesmo assim ele vai ajudar, tá? Porque aqui, ó, porque aqui é a nossa nuca, então esse ponto aqui ele também vai ajudar. Calma aí, deixa eu marcar aqui. Aqui, no caso, tem no dorso da mão e tem também na palma da mão. Já vou mostrar, gente, vocês vão receber esses protocolos no PDF, tá? Vocês vão receber no PDF, eu apenas mostro aqui, certo? Mas vocês vão receber todos os protocolos, no caso 2, eu acho que vai dar tempo de passar, no PDF, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu mostrar nas duas câmeras. Então, aqui, ó, nós temos esses dois pontinhos aqui, que são os mesmos do outro protocolo aqui, o F13, o G13, tá? E aqui nós temos no dorso da mão também. Esse aqui, para quando o paciente ele tem aquelas dores, aquele desconforto na nuca. E esses dois aqui, gente, para localizar esses dois pontos, tá vendo aqui, ó, tem o punho, e aí eles ficam, ó, bem nas laterais aqui. Percebem, ó? Você fecha o punho e logo no finalzinho aqui desse punho tem esses dois pontinhos, certo? Então, esse protocolo aqui é para quando a pessoa ela tem sintomas de fogo no fígado, que é o que está fazendo com que a pressão dela aumente. E o outro protocolo é para quando essa pessoa ela tem hipertensão causada por uma deficiência no baço, ou seja, que ela está tendo retenção de líquido, deficiência energética no baço, porque ele não está conseguindo remover o excesso de fluidos do corpo, a pessoa incha e vai ter esses sintomas. Outro caso, gente, pode ser por deficiência de energia no rim. Nesse caso, a pessoa ela vai ter o tipo de pressão arterial mais diastólica, né? A baixa dela vai subir, tá? Mas, como eu falei, eu não vou conseguir passar todos. Gente, assim, ó, é muito importante que vocês entendam essa questão do yin e do yang, para que vocês olhem para a face do seu paciente. Porque, por exemplo, ó, o que acontece, que eu já expliquei isso numa live, quando o yin ele não consegue subir, aqui em cima fica quente, porque o yin é uma energia fria, em cima vai ficar muito quente. Então, o que vai acontecer? A pressão arterial do seu paciente pode subir. Então, é por isso que essa pessoa, às vezes, ela fica com a face meio vermelha? Sim. É por isso que ela fica com os olhos vermelhos? Sim. Por quê? Porque yang é calor. Tudo isso é sintomas de calor. Então, vocês percebem como, usando a lógica, a gente consegue chegar na origem de qualquer problema de saúde? Basta vocês prestarem atenção a tudo que eu ensino aqui, anotarem tudo, certo? Então, vamos lá. Os nomes do ponto, Paulinho, eu falei, mas vamos lá, vou repetir. Eu vou repetir para os dois. Eu não sei se qual que você quer, mas enfim, ó. Para deficiência energética no baço, tem o F3, o F3, o G13, o C5 e o E38. Esse é para o baço, tá? Já para o fígado, nós temos aqui o. Nossa, me deu branco. G13, F3, I14, esse o B24 aqui, e deu. São todos. Tá bom? Acabei de falar, Sueli. Tá bom? Mas, gente, vocês vão receber os PDFs. Agora eu vou passar a senha daqui a pouquinho para os alunos, como todos sabem, a live ela sai do ar e elas ficam disponíveis lá na Hotmart, na plataforma, junto com o PDF sem senha, isso para os alunos, tá bom? Mas eu acabei de falar os nomes. Então, gente, assim, ó, muito importante, ó, se você tem pressão alta ou se você tem pacientes que sofrem com pressão alta, essa pessoa ela não pode de forma alguma suspender a medicação. Se ela já está sendo medicada, do dia para a noite, jamais você vai orientar um paciente, pelo amor de Deus, a que ele pare com essa medicação, né? Você não vai dizer, eu tenho um médico que é milagroso, para com esses remédios. Não, pelo amor de Deus. Uma pessoa que sofre com hipertensão, ela já está sendo medicada do dia para a noite, ela não pode parar com a medicação, é muito perigoso,
certo? Mesmo que ela queira procurar tratamentos mais naturais, ela não pode parar com a medicação, gente. Você, como terapeuta, como profissional, você vai orientar isso para ela. A ideia sempre é, se você não conseguiu prevenir isso, que muitas vezes você consegue, certo? Identificando já os primeiros sinais, você já consegue tratar o seu paciente. Se você não conseguiu, se a pessoa já está nesse quadro, você vai complementar, certo? Porque não necessariamente a gente precisa usar uma ou outra. É um complemento, você vai orientar essa pessoa que ela vai mudando seus hábitos, a hipertensão dela, a pressão dela vai ir controlando e com o tempo, quiçá, ela consiga realmente se livrar dos medicamentos, mas vai depender do caso, tá bom, gente? É, a hipertensão é realmente uma doença silenciosa e muito perigosa, tá bom? Então vamos lá, eu quero passar para vocês alguns sintomas gerais, tá? Porque talvez algum paciente de vocês chegue no consultório reclamando disso, então você vai dizer, opa, peraí, alerta, é um sintoma de que ele pode estar com hipertensão. Agora já falando dos sintomas gerais, de todos os tipos, as causas, quais são os sintomas? Bom, o principal, gente, que é muito comum é a dor na nuca, aqui na occipital, é por isso que esse ponto é passado para isso, esse daqui, tá? Que é o V24. Dor nessa região aqui, uma pressão, na verdade, né? Isso às vezes pode estar associado com vertigem ou tontura mesmo. A pessoa ela pode ter zumbido no ouvido, ela pode ter a visão embaçada, né? Ou aquela, sabe aquelas estrelinhas, aquelas pontinhos brilhantes no campo de visão? Tanto o zumbido quanto isso são sintomas de fígado. Então, nesse caso, talvez seja por fogo no fígado. Quando dá zumbido, tem dois tipos de zumbido, relacionado com o fígado e outro com fígado e vesícula e outro com o rim, né, por deficiência energética. São dois tipos de zumbido bem diferentes. Quando a pessoa, então, ela tem, ela enxerga esses pontinhos brilhantes, assim, no campo de visão, também pode ser um sinal. Quando tem sangramento nasal, também, como eu falei, isso também tem relação com o fígado, nesse caso, é fogo no fígado que está causando a hipertensão. O rosto, os olhos vermelhos, também, isso são os sintomas mais comuns. Quando a pessoa ela fica suando muito, tem uma sudorese excessiva, assim, também é outro sintoma. Sensação de calor constante, isso é muito comum. As pessoas, por que que elas têm calor constante? Por quê? Vamos ver se vocês entenderam. Porque tem yang em cima, gente. A energia yang, ela dá calor. Então, a pessoa que tem hipertensão, ela já geralmente é uma pessoa acalorada, tem muito calor aqui, fica com o rosto vermelho. A pessoa também pode ter insônia, é outro sinal também de que o seu paciente ele pode estar já sofrendo com hipertensão e muitas vezes ele não sabe porque é uma doença silenciosa, tá bom? Pode ter palpitações também e pode ter, deixa eu ver o que mais, irritabilidade, né? Como eu falei antes, que também é outro sintoma do fígado. A pessoa fica meio impaciente, sabe? Qualquer coisinha ela já reage assim de uma forma meio agressiva. Então vamos lá. Orientações, além desses protocolos, gente, que eu consegui passar somente para dois tipos, duas origens, no caso, que estão causando a hipertensão, você vai orientar para o seu paciente que ele coma muitos alimentos verdes, principalmente os verdes escuros. Por quê? Porque eles vão harmonizar a função do fígado. Folhas verdes escuras, gente. Todo alimento que faz bem para o fígado, toma um limãozinho espremido em jejum, tá bom? Também ajuda com água morna, isso também vai ajudar a harmonizar a função do fígado. Você vai orientar que seu paciente beba mais água, a fazer reposição de magnésio, como eu falei também, isso é muito importante, o magnésio ele não faz mal. Então, qualquer tipo de hipertensão, indiferente qual seja a causa, o seu paciente ele pode fazer reposição de magnésio. Vou passar a senha, tá? Vou passar a senha. E importante, gente, lembrem de orientar para ele, se ele consome muito álcool, alimentos picantes, qualquer alimento de essência muito quente, você precisa orientar que ele vai precisar restringir esses alimentos, senão vai causar mais fogo, tá bom? Então, ficou claro todas as orientações? Vamos passar a senha? A senha, gente, qual que era que eu anotei por aqui? Ah, sim, tinha até esquecido. A senha para baixar o PDF é mucosidade, certo? Mucosidade, por quê? Porque é uma das causas, como eu expliquei antes, existe muita mucosidade, muita retenção de líquidos e fluidos,
que é o que está fazendo com que suba, aumente o fluxo no caso de sangue, de líquidos ali, e a pessoa ela pode ter hipertensão. Então, a senha para baixar o PDF é mucosidade. Quem é novo por aqui? Quem está aqui pela primeira vez? Tem gente nova aqui, gente? Somente para eu explicar como que funciona tudo isso. Tem gente nova aqui hoje? Coloca aí nos comentários. Coloque nos comentários quem é novo aqui, vamos lá. Quero saber se tem gente nova, até porque eu preciso explicar, né, como que funciona, como que você vai fazer essa pressão nos pontos, que na verdade, gente, é muito simples, tá? É simplesmente, sim, a sístole é uma pressão Yang, exatamente. Hector, exatamente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Os pontos, Nádia, são esses mesmos, exatamente. Os pontos que a Nádia colocou ali para quem é aluno são esses pontos que eu falei. Só fiquei com a dúvida. E38, gente. Ah, não, perdão, Nádia. Não, é E38, tá, gente? E38, eu vi mal. Ó, F3, G13, C5 e E38, tá? Não se preocupem que os pontos estão no protocolo, certo? Então, vocês vão receber ali, para quem é aluno, vai receber o PDF liberado, que não precisa de senha. Meu Deus, quanto comentário. Quando as extremidades ficam frias, o rosto fica vermelho. Então, esse sinal de desequilíbrio nas energias, exatamente, Aparecido, ó. Como eu já falei em outra live, fica frio lá embaixo, as extremidades ficam frias, porque essa energia fria ela não está conseguindo subir, e aliás, o Yang não está conseguindo descer, o calor não desce, por isso que a pessoa ela tem as extremidades frias,